Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quem está animado aqui essa noite? Quem está feliz aqui com expectativa? Então aperta o cinto hoje. Vocês ouviram? Então aperta os cintos. Sem demora, eu quero chamar aqui à frente Céu Fernandes. Não, peraí, volta, Céu. Quero chamar meu amigo, meu irmão, Céu Fernandes. Agora! Se não há expectativa. Cambada de falso. Ei, aí. Tô com alguma crença desse negócio, velho. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 2. Deus é bom. Deixa eu só falar, quem veio ontem, comprou seu livro, Cristo Nosso, glória a Deus. Como eu falei, eu fui pregar na igreja hoje de manhã e acabaram todos os livros do Cristo Nosso. Restam alguns livros do Gênesis, que tem ali alguns poucos livros. Então, se você, quando acabar, agora não, tá? Você corre e garante o seu. Quem chegar primeiro, pega. Hoje, na igreja que eu fui pregar, se eu tivesse mais 50 livros, eu vendia. O povo ficou maluco. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1, gente. Vamos lá. Tem na tela, né? Quem não usa óculos, tá? Vamos lá. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de... Bora, gente, bora ler junto aqui, bora! De novo, bora. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de... Vamos lá. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e esse o quê? Crucificado. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva mas em demonstração do Espírito e para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vamos lá, nossa fé não pode se apoiar, repete comigo, a minha fé não pode se apoiar em sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. A gente está numa fase, num tempo em que a gente tem muito conteúdo na internet, de todos os tipos, né? Tem muito conteúdo, inclusive, onde muitos sábios desse tempo entenderam que o público evangélico consome muito. Então, adaptam seus conteúdos ao evangelho. Porém, e nada contra você absorver esses conteúdos, porém você tem que saber o que é o evangelho. 2 amém. 3 amém. Estou melhorando. Preste atenção numa coisa. Não dê atenção a conteúdos que tentam submeter o evangelho ao seu método, que tentam sujeitar a Bíblia à sua fórmula, mas dê credibilidade a conteúdos que sujeitam o seu método à palavra de Deus. Aleluia. Por exemplo, essa geração consome mais conteúdo de Salomão do que de Jesus, porque a riqueza de Salomão é muito mais atrativa do que a de Jesus. Sim ou não? Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus tinha algo que Salomão não tinha.
Jesus não tinha muitas posses, mas Jesus tinha a capacidade de multiplicar. Jesus tinha autoridade sobre a matéria. E nenhum rico desse século consegue alcançar isso. Salomão, quando quer ensinar você sobre prosperidade, ele diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Observa os seus caminhos. Não é assim, gente? Sim ou não? Vamos lá, quem veio hoje? Então, como é que você vai observar uma formiga? Diga, olhando para baixo. E se você observar as formigas, elas é um animal que tem muita força. Elas conseguem carregar muito acima do seu próprio peso. Elas carregam grandes cargas e elas acumulam mantimento para a próxima estação. Quem sabe disso? É uma boa sabedoria, não é? Só que de uma forma espetacular, Jesus, quando vai ensinar sobre isso, sobre suprimento, ele não diz vai ter com a formiga, ele diz olhai para os pássaros. Eles não semeiam, não trabalham, nem fiam, mas o pai de você, não o pai dos pássaros, não deixa faltar nada para eles. E ele diz, não acumule tesouros onde a traça, o ferrugem destrói, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça. Buscai o governo de Deus, buscai a influência de Deus sobre todas as áreas da sociedade. Buscai o domínio perdido por Adão. E tudo vai ser o quê? Acrescentado ou adicionado. Aleluia. Quem está comigo, gente? Jesus reduziu a sabedoria de Salomão a nada. Salomão manda você olhar para baixo, para o natural. Jesus manda você olhar para o alto, aonde você está assentado na região celestial em Cristo Jesus. Salomão trouxe sabedoria, apesar de ser inspirado por Deus. Salomão trouxe sabedoria aos homens que não eram nascidos de novo. Mas Jesus manda você olhar para o alto, porque a sua realidade vem de lá. Não é natural, não é do chão, é celestial. Então Jesus vai falar em outro nível de sabedoria. O próprio Salomão escreveu lá em Provérbios 8, dizendo, eu a sabedoria habito com a prudência. Eu estava na criação. Todas as coisas foram feitas por mim e eu era as suas delícias. E quando você vai ver o que Paulo diz que Cristo é a sabedoria de Deus. Salomão recebeu sabedoria, Cristo é a própria sabedoria. Só que essa sabedoria, a diferença de conhecimento para sabedoria, conhecimento é como se você adquirisse sobre determinada coisa, inteligência sobre determinada coisa. A sabedoria é como você pratica ou age de acordo com o conhecimento que você recebeu. Pegou isso aqui? Só que essa sabedoria da nova aliança ela é superior. Paulo chega a orar por espírito de sabedoria e revelação. Paulo chega a orar por entendimento ou inteligência espiritual. Você pode ser mestre nas coisas naturais e não ser um analfabeto bíblico. Você vai ser mestre numa realidade que você não é mais, que é de velha criatura. Mas o que me interessa em ver os seus olhos hoje é o que é que você vai saber sobre o que é ser nova criatura. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 1. Tudo bem, querida? Você dormiu hoje? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o quê? Gente, por favor, pelo amor de Deus, vocês estão aqui mesmo hoje, tem alguma coisa errada aqui hoje. Eu estou falando sério agora. Se vocês olhassem a cara de vocês, eu não vou culpar ninguém aqui não. Ô Juninho, tira esse pad aí, Juninho. Bota o pianão mesmo, só pianão. É sério, vamos participar? Bora, por favor. Até isso você não respondeu, bora participar? Ok, obrigado. Geralmente quando se ensina sobre Romanos 12, não fala o versículo 1, fala o versículo 2. Não vos conformeis com esse século, mas transformais pela renovação da mente. Que usa esse versículo para submeter os seus métodos. Eu tenho um método aqui para transformar a sua mente. Em 21 dias, em não sei quantos dias, 7 dias, em uma semana.
Mas o que Paulo está dizendo é: rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei o vosso por sacrifício santo, justo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é sacrificar o corpo, se autoflagelar. O seu corpo de um certo modo, é a matéria-prima de toda a justiça própria. Justiça própria é tudo que você faz na carne, ou seja, através do corpo. E Paulo diz: apresenta isso como sacrifício. É como você sacrificasse a sua própria justiça para viver a justiça de Deus. Para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diga: boa, perfeita e agradável. Não interessa ser só boa e perfeita, ou boa e agradável, tem que ser o quê? Perfeita. Como assim, céu? Lá no Éden, quando a serpente chegou para a mulher e tentou convencer ela a comer do fruto, a Bíblia diz que Eva olhou e viu que a árvore era boa e agradável aos olhos, mas não era. Nem tudo que é perfeito e agradável aos seus olhos significa que é o que Deus tem para você. Sete amém. Conseguiu o meu recorde hoje. Alguém entendeu isso aqui? A serpente convenceu Eva de que algo que era contra o que Deus falou era bom e agradável. Eva, até comer, não pensou que aquilo era pecado. Pensou que era bom, para dar conhecimento. Bom para dar o quê? Conhecimento. Deixa eu te falar uma coisa. Até hoje nós temos a escolha de comer da árvore do conhecimento ou comer da árvore da vida. O que é comer da árvore do conhecimento? É você decidir viver pelo que você sabe, baseado no seu próprio entendimento, independente de Deus. Isso é árvore do conhecimento do bem e do mal. É viver de acordo com o que você acha que é certo ou errado, com o que você acha que é bom ou ruim. Ou você pode viver guiado pelo Espírito Santo. Ainda que parece bom, se ele te falar não entre por essa porta, você não entra. E algo que para você parece que não é bom, ele diz: entra. Por quê? Porque eu não confio em mim mesmo. Eu não confio no que eu tenho, no que eu faço, no que eu posso fazer. Eu confio só nele. É lei mosaica e graça, não tem jeito. Lei mosaica é baseada na performance humana. Graça não, é baseada no que Jesus fez. A lei, ela sempre disse o que você não poderia fazer, mas a lei nunca aperfeiçoou você. A lei, irmão, é a mesma coisa de, por exemplo, a gente veio, Saulo veio me trazer aqui e tinha um monte de radar. O radar transforma você num bom motorista? Sim ou não? Mas ele pune caso você ultrapasse a velocidade, já não é? Isso é lei mosaica. Ela não transforma você num bom motorista. O que é a graça? É um Uber, onde quem dirige é o Espírito Santo. Você é conduzido sem você dirigir. A minha pergunta é: você vai ficar preocupado com a velocidade? Você vai preocupado se vai tomar multa ou não? Eu confio em quem dirige. Deus, eu confio em quem dirige minha vida. A gente quer fazer escolha às vezes. Vamos ver o que é melhor para mim. Vamos ver o que parece bom para mim. É isso que eu vou escolher. Eu vou viver de aparência. É bom ou ruim? Não, isso aqui não vai ser agradável. Mas a minha pergunta é: você tem o Espírito Santo dentro de você para quê? Hein? Teve um dia que eu estava andando de carro com um amigo meu, que é meu professor de boxe também. E ele já foi motoboy anos, né? Eu chamo ele de soberbo. Porque a gente estava entrando num condomínio de luxo lá de Salvador, que eu fui pregar. E ele falou: qual é a casa? Eu falei: rapaz, não sei qual é a casa, mas o condomínio é tal. Ele: desliga esse negócio aí desse Waze, deixa que eu sei, eu conheço tudo aqui.
Eu falei, você pode saber o trajeto, mas você não pode prever o que está no caminho. E por isso eu prefiro confiar em quem está vendo de cima, de um satélite. Por mais que você conheça o trajeto, você não tem como saber se teve um acidente na estrada. Mas quem vê de cima, vê a saída e vê a chegada. Calcula o tempo. Parece que o Espírito Santo está querendo sacudir alguém aqui. Até quando você vai viver confiando em si mesmo? Até quando você vai viver tomando decisão sem consultar o meu espírito? E depois me culpar pelo seu fracasso? Até quando você vai pedir para Deus abençoar uma empresa que Ele nunca mandou você abrir? Entenda uma coisa, se você aprender a ser guiado pelo Espírito Santo, você não vai precisar orar para ser abençoado. Porque as direções dele já colocam você na prosperidade que você sonhou e tudo que você desejou. É só dedicar tempo a ouvir a voz dele. É claro que ser guiado pelo Espírito Santo não é pedir a opinião do Espírito Santo sobre o que você tem que fazer. Porque quem te guia habita em você. Então ele vai com você. Era para eu pegar um vídeo hoje para botar aqui de novo. Vou botar os meninos para ficar nervoso ali. Eu vi um vídeo no Instagram que eu fiquei emocionado. Foi uma apresentação de uma peça de teatro de algumas crianças. E uma das crianças, ela ficou com muita vergonha, era muito pequenininha, ela ficou com muita vergonha na hora da apresentação de dança. E ela começou a chorar, e todas dançando, e ela começou a chorar muito. O pai, comovido, subiu no palco desesperado, pegou aquela menininha no colo e começou a imitar a coreografia das outras com a menina no colo. Para todo mundo aquele pai era um ridículo, né? As crianças tudo desse tamanho e ele com a filha no colo. E a menina foi se acalmando e rindo porque ele começou a dançar com ela. Ele começou a fazer a coreografia. Aí ele não sabia a coreografia, então ele olhava e esperava alguém fazer para ele fazer também. Parecia com o Will ele. Ele fazia a coreografia assim, ó. Boca bonita, né? Bonita. Então, na hora o Espírito Santo falou comigo. Ele falou, isso é ser guiado pelo Espírito. Eu falei, o quê? Em áreas da sua vida onde você nunca vai conseguir, você não consegue, apesar de ter feito tudo para isso dar certo, você não consegue, não se preocupe. Eu vou pegar você no colo e eu vou fazer tudo isso com você. Quem quer colocar Deus para apresentar a peça com você da sua vida? Ser guiado pelo Espírito também, Paulo fala sobre ser andar no Espírito, é tudo a mesma coisa. É andar pela capacitação do Espírito Santo, dessa nova realidade que você tem. Um amém? Ok, vamos continuar lendo aqui, tá bom? Não basta ser boa e agradável, tem que ser o quê? Perfeito também, vamos continuar. Aí vamos para o versículo 2, que diz assim, ó. Você está continuando. E não vos conformeis, conforme. Não assuma a forma. Não entre no padrão de humanidade que esse sistema está te passando. Seu canal de televisão predileto, sei lá, as coisas que você assiste, te dão um padrão de humanidade, te dão um padrão de beleza, te dão um padrão de felicidade, padrão de um estilo de vida. Viva em busca da felicidade. Olha que fascinação do inferno. Coisa ruim é o cara viver em busca de felicidade, ele nunca vai encontrar. Biblicamente falando, você vive em busca do seu propósito. Um amém, obrigado por isso. Te amo por causa disso. Ok? Então vamos lá. Não entre na forma, porque esse sistema vai te dar um padrão. Bonito é isso, feio é aquilo, bom é isso, sucesso é isso, fracasso é aquilo.
E às vezes a gente está ansioso, a gente está depressivo, a gente está cheio de problema, porque a gente quer colocar Deus no molde do sistema. Ou quando a gente não tem os resultados que o sistema propõe, você entra em colapso. E Deus, por que você não é aquele louvor, né? Por que você não olha para mim? Foi mal. Só os velhos entenderam aí, viu? Você percebeu que só os velhos riram? É porque na sua época você era dançarino de pagode. Eu cantei um rock and roll. Seu safado. Falso. Por que você não olha pra mim? Vamos lá. Mas não se molde a esse sistema, mas transformai-vos pela da vossa, para que, ok, diga, a transformação vai trazer um resultado, para que você experimente. Vamos lá, diga, transformai-vos. A palavra transformai-vos no grego é metamorphos. Repita comigo, diga, metamorphos. Uma geração mais atual. Go, go, Power Ranger. Teve mais risada, ó. Tem uma geração aqui que é fã de Teletubbies. O Will tinha uma roupinha toda verde ali. Preste atenção nisso aqui, gente. Vamos lá. Diga, metamorfos. Por que esse versículo não se enquadra em métodos de desenvolvimento humano, inteligência emocional? Nada contra essas coisas, é importante, eu já fiz vários. Fiz um curso agora de inteligência financeira maravilhoso, muito importante. Só que eu não posso dizer que esse versículo é sobre isso, é isso que eu estou condenando. Porque metamorfos, ela também pode ser traduzido por transfiguração. A Bíblia diz que Jesus estava no monte e ele foi transfigurado. Ali é metamorfos. Metamorfos também aparece quando Paulo fala ser transformado. Como é que se diz? 2 Coríntios 13, ele fala o quê? Esqueci. Nós somos, contemplamos como por espelho, somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor, como pelo Espírito, não é assim? Metamorfos é da origem de metamorfose. E metamorfose é uma mudança, não de alguém para melhor, é uma mudança de espécie. Entra uma lagarta, sai uma borboleta. Diga, mudança de espécie. Diga, eu sou de uma outra espécie. Agora, imagine você, imagine você, bem baiano agora, não foi? Imagine você, o animal foi transformado em borboleta, e aí alguém diz, ei, suba aí até o topo da árvore, e ao invés de voar ao topo da árvore, ele vai assim, ó, igual a lagarta, se arrastando. Não seria ridículo? Porque ele é uma borboleta, mas ele está tentando chegar no topo, utilizando a velha origem, o velho método, usando as habilidades de lagarta. Vocês não entenderam o que eu falei não, né? Quando você foi transformado em uma nova criação, uma nova espécie de humanidade, em uma borboleta, não cabe mais uma vida de lagarta. Não cabe mais você viver de uma vida natural. Você tem que viver uma vida compatível, uma realidade que você foi colocado. Você é uma nova. O evangelho por mim anunciado não é baseado em sabedoria humana, mas em manifestação do Espírito e de poder. Você tem que entender que o sobrenatural é o seu habitat natural. Mas o que tem acontecido? A gente vai para as igrejas ouvir palestra motivacional para melhorar a minha humanidade. Não, a minha humanidade precisa ser jogada fora. Eu preciso me despojar do velho homem e me transformar no novo homem. Eu sou uma nova criação.
Milagre não é algo longe. Por que eu vou desenvolver as minhas habilidades humanas se eu tenho habilidades espirituais agora? Eu sou uma nova criação. Repita comigo, metamorfos não tem nada a ver com uma vida de pedinte, esperando sempre receber e receber e receber e receber. Quando é que você vai começar a liberar e liberar e liberar e liberar sobre as pessoas? Eu já estou ficando um pouco sem paciência, porque eu estou ensinando coisas que as pessoas parecem que não entendem. Porque como é que uma pessoa passa 40 anos numa igreja, ela vem terça, quarta, quinta, que virou o clube social dela, e ela não consegue, ela nem consegue orar por ninguém, ela nem consegue orar por uma dor de cabeça. Ela é um consumidor do reino, ela não é um operador de milagres. Infelizmente, o evangelho tem crescido muito, mas tem gerado consumidores. Jesus, quando olha para uma samaritana, uma mulher com a vida toda destruída, 6 casamentos, 5 casamentos, nenhum deu certo, vivendo um relacionamento de adultério, Jesus não vê aquela mulher como uma mulher fracassada, até porque para Deus, o seu fracasso natural é uma oportunidade de você ter um sucesso no espiritual. Porque na área onde você é bom, você não coloca Deus. Jesus ali viu uma oportunidade e ele diz: mulher, seu emprego hoje é o que? Pegar água, né? Eu quero que você peça demissão desse poço, porque eu vou botar uma fábrica dentro de você. Entendeu? Aquele que beber dessas águas aí vai voltar a ter sede, mas as águas que eu te der vai formar em você uma fonte. Você vai deixar de ser sedento para se tornar saciador. Você entende que ele muda a realidade? Não tem meio do caminho. Senhor, eu quero ser livre. Não, eu quero ser um libertador. Não tem meio do caminho, gente. Mudou a natureza, mudou a liberação. Eu era a pessoa que ia lá no bebedouro todo dia pegar água. Eu preciso ser amado, eu preciso ser reconhecido pelas pessoas, eu preciso que elas me aplaudam, eu preciso de uma oportunidade. Mas quando uma fonte entrou, eu não só fui saciado, eu tenho a capacidade de saciar. Eu gosto de falar bebedouro, porque bebedouro é o seguinte: quanto mais água retiram dele, mais água ele recebe da fonte. Lá ele 1000 vezes. Entendeu isso aí? Quanto mais água alguém tira, mais água vem da fonte. Assim ficou melhor, né? Sim ou não? Sim. Se o bebedouro ficar ali e você não beber a água ali vai até estragar, porque ninguém está consumindo. A minha pergunta aqui: só quem recebeu uma fonte foi a samaritana? E por que você se vê como sedento ainda? Paulo nunca disse sacie do Espírito Santo. Paulo disse se encha. Porque se saciar é ser consumidor, mas se encher é para liberar sobre alguém. O que Deus nos dá é sempre a gente liberar sobre alguém. Deu para entender? Tem áreas que eu não estou desenvolvido ainda. Eu preciso da ajuda de outras pessoas. A gente não está desenvolvido em todas. Estava falando com a pessoa ontem, não foi? Ele falou: eu vou te ajudar nessa área, você me ajuda no espiritual. Eu falei: beleza, estou precisando crescer em uma área. Beleza. A gente está crescendo, mas o nosso crescimento não é só para o desfrute, é para sempre liberar sobre as pessoas. Tenha isso em mente. Tenha isso em mente. Salomão, o homem mais rico da história, já que você admira tanto ele, nunca orou pedindo coisas para ele. A oração chave de Salomão foi: Senhor, dá-me um coração entendido, para que eu julgue com sabedoria esse meu povo. Porque você não pediu nada para você,
porque você não pediu riqueza, eu vou te dar, não vai haver um homem mais sábio que você e nem mais rico que você. Quando Deus encontra um coração de alguém disposto a ajudar o outro, a fazer pelo outro, quando você para de orar por você e começa a orar pelo outro, pode ter certeza, Ele vai dar sempre além do que você precisa, além do que você tem buscado, porque Deus conta com recipientes e não como necessitados. Deus odeia orações individuais. Crente boca de midê. Sabe o que é boca de midê? Lá na Bahia, Deus me dê isso, Deus, Deus me dê isso. Vocês estão congregando nessa igreja há quanto tempo, gente? Vocês já perceberam quantas profecias aqui? Vocês já viram quantos milagres aqui? E tem gente que está do mesmo jeito. Hoje é o que? Domingo? Hoje é domingo. O culto é quarta, né? Depois, quarta-feira vai ter outro culto aqui. Glória a Deus, eu vou receber mais do Senhor. É mesmo? Você vai começar a liberar quando? Você vai começar a liberar o que você tem recebido sobre as pessoas quando? Quando? Bora. Cadê a resposta? Cadê? Bora. Até quando você vai dar desculpa para dizer, eu não fui chamado para isso, eu não tenho. Ninguém que prega com esse microfone hoje, ninguém que está fazendo uma função diz, Deus, eu quero pregar. Não, começou fazendo coisas que ninguém via. O que me desenvolveu como pregador não foi nenhuma escola, foi um centro de recuperação de dependente químico. Uma coisa que me intrigava, eu orava para ver Jesus, eu só faltava ajoelhar no milho. Eu quero ver Jesus, meu Deus, eu quero ver Jesus, por favor. Eu chorava, eu queria convencer Deus com choro. E nada, anos e anos orando por isso, nada. Ele fez algo melhor, ele me revelou Jesus na Bíblia. Melhor que a experiência, né? Só que teve um dia que eu fui lá no centro de recuperação de dependente químico. Eu ia toda manhã. Fui lá, preguei. Quando eu terminei de pregar, um cara, Celso, você pode vir aqui de tarde para conversar comigo? Eu falei, tá bom, posso. Só que quando eu chegava no centro de manhã, eu estava muito cansado, véio. Eu dormia a tarde toda. Mas o cara pediu, eu vou. Meu irmão, eu fui. Chega lá, converso com o cara desabafando. Ele estava afim de uma pregadora que ia lá. Eu falei, rapaz, que conversa errada é essa? Acabei que eu nem ajudei o cara direito. Que aconselhamento estranho é esse? Só desabafou. Fiquei 15 minutos, voltei para casa. Quando eu voltei para casa, eu morava numa parte hotel. Que entro numa parte hotel, parece que eu deitei na cama, Will, e desligou tudo. Uau! Eu não conseguia ver mais nada, eu não conseguia ouvir mais nada. Eu lembro que eu caí assim, ó. Meu travesseiro estava na vertical. Eu estava com a cabeça na ponta e a outra ponta aqui. Daqui a pouco eu sinto uma presença entrando no apartamento. Eu nunca tinha sentido um momento da minha vida. E na hora eu tive uma convicção, Jesus é você. Daqui a pouco minha cabeça começa a levantar aqui, ó, porque ele sentou na outra ponta. Depois eu fui entender que ele fez o mesmo gesto que minha mãe fazia quando eu era criança. Eu deitava, ela sentava no travesseiro e alisava as minhas costas. E para mim foi uma referência de amor, né? E depois eu falei, vem cá, rapaz, como é que eu oro anos para que você apareça para mim? Porque naquele dia você apareceu. Ele falou comigo, tudo no reino é semente. Você foi visitar alguém. Quando voltou, eu visitei você. O que você faz pelo outro, eu estou pronto para fazer por você. Tem milagres que você vai desfrutar, você fazendo alguma coisa para alguém. E não é só dando dinheiro, é ajudando alguém. Porque como eu falei aqui, semente não é só o que eu dou, é o que eu não é? Que eu proporciono na vida do outro.
Tem coisas que você vai desfrutar no caminho ajudando alguém. A pergunta hoje dessa pregação é: você é o quê? Você é provedor ou é pedinte? Eu não perguntei quanto é que você tem na conta, não. Eu perguntei: você é provedor ou você é pedinte? Porque talvez minha conta esteja mais negativa que a sua. Mas se eu te falar o que eu já dei, lá ele, eu não, quem me conhece sabe, eu não seguro nada, eu não é. Meu irmão, tem um profeta maluco, o cara chegou pra mim. Ó como eu tinha um problema nessa área, vou desabafar agora, posso, gente? Posso desabafar agora? Eu tinha um problema nessa área. Eu não posso falar agora, eu ofertava. É que se eu falar, vocês vão gozar com a minha cara. Olha pra mim aqui, ó, um profeta lá em Salvador, olhou pra mim e falou: Céu Fernandes, a paz do Senhor. Eu falei: eita, o vaso aí é. Eu falei: irmão, eu estou meio constrangido porque Deus mandou fazer uma coisa com você. Eu falei: conte tudo. Ele mandou te dar um dinheiro. Eu falei: é de Deus. Deixa ele te usar no profundo. Eu vou contar isso aqui. Você promete que não vai rir no final? Vai rir, me lasquei. Por que eu inventei de falar isso? Meu irmão, presta atenção. Quando o cara veio com a nota de R$20. Ele veio tremendo assim. Eu falei: ó, irmão, eu falei: amém, glória a Deus. Estou pensando que veio uns 10 mil, né? Porque segundo a necessidade, né? Suprir a cada necessidade. Ele veio 20 conto. Eu não desprezei, amém, glória a Deus. Às vezes é uma semente, né? E ele falou: não, irmão, eu sei que esse dinheiro aí não dá para nada. Não paga nem seu Uber. Eu falei: beleza. Mas eu preciso te explicar por que ele me deu R$20. Eu falei: conte aí. Ele falou que é para você guardar esse dinheiro na sua carteira e ficar 1 ano. Eu falei: que profecia de maluco é essa, velho? No meu coração, não falei pro cara. Amém, meu irmão. Deus te abençoe. Uma semana depois, eu estou andando na rua. Qual é, rasta? Tem alguma grana aí para mim? Lá vai eu pegar os 20. Quando eu dei pro cara, eu me lembrei da profecia. Eu falei: Carol, eu dei aqueles R$20. Carol falou: você desobedeceu a Deus? Falou: Carol, que negócio é maluquice. 1 ano. Carol foi, pegou dos R$20 e me deu. Puf. 1 mês depois, estou andando, esqueci. Toda vez que alguém se aproximar presente de alguma coisa, eu pegava o dinheiro e eu comecei a entender. Eu falei: rapaz, eu acho que está fazendo sentido. Por que eu estou nessa coisa de me livrar de dinheiro? Por que eu não consigo administrar R$20 na minha carteira 1 ano? Acredite, eu fui fazer uma agenda em Goiânia, uma igreja grandona. Quando pediu o dízimo e oferta, eu peguei os 20. Tuf. Não, é para a igreja, né? Acredite, quando acabou o dízimo e oferta, o pastor da igreja me chamou. Céu, tem um mistério aqui. Eu falei: qual foi, pastor? Não sei porquê, Deus mandou te dar R$20. Falei: rapaz, eu peguei aqueles R$20 com a raiva, miserável. Porque ele falou na frente da igreja toda, tinha mais de 1000 pessoas, pô. Deu para entender? Ele falou comigo: até para dar você tem que ser guiado. Amém. Amém. Porque o seu dinheiro não é para alimentar consciência de pedinte nas pessoas. Alguém precisava ouvir isso aqui, não foi? Moral da história: eu peguei o dinheiro, botei no lugar mais profundo da minha carteira, para eu esquecer. E aí comecei a usar o cartão do celular. Abri uma conta nesses aplicativos de internet, comecei a usar. E passei a não usar a carteira. Minha carteira sumiu. E tinha cartão de crédito, tinha minha carteira de motorista, tinha um cara de coisa. Carol só perguntou: e os R$20?
Eu falei, amor, já passou um ano, já foi, né? Fui para a igreja hoje pregar. Me deram oferta. R$20. Eu comprei uma carteira nova e botei. Está aqui. Diga para o seu vizinho, você precisa aprender a administrar o que Deus coloca na sua mão. A minha situação financeira seria muito diferente se eu soubesse administrar o que eu recebi. Deus não é culpado por nada. Eu poderia ter uma vida muito melhor se eu aprendesse a ser guiado. Mas eu fui dando dinheiro para quem precisava, para todo mundo, e não guardei para mim. Deu para entender isso aqui, gente? Alguém precisava ouvir isso aqui, pelo amor de Deus. Deus não gosta de desperdício. Deus quer que você administre o que Ele coloca na sua mão. Porque às vezes pessoas estão contando com o que Deus vai colocar na sua mão. Você pode mudar a vida de muita gente. Muitas famílias podem ser restauradas. Você pode ser uma resposta de oração. O que Deus coloca na sua mão. Eu descobri que o meu problema não é com dinheiro. O meu problema é com dizer não. Porque como eu tive vários momentos da minha vida que eu precisei de dinheiro e não tive, eu sempre me identificava com quem estava em necessidade. Alguém está aprendendo alguma coisa aqui hoje? Eu comprei umas roupas novas para mim e a vontade que eu tinha logo de sair dando para todo mundo. O Espírito Santo falou comigo, ei, desfrute. Diga, desfrute. Eu acho que alguém precisava ouvir sobre isso. Diga para o seu vizinho, guarde seus R$20. Porque quem é fiel no pouco, sobre o muito vai ser colocado. Deus quer contar com você, mas não é a generosidade exacerbada, é ser guiado. Porque às vezes alguém está em necessidade, Deus vai dizer não é para essa pessoa. E alguém tem riqueza e Deus vai mandar você dar R$20 para essa pessoa. Quem diria que um cara, ele ficou constrangido porque quem diria que R$20 de uma pessoa iria mudar minha vida? Porque está mudando minha vida. Porque não foi R$20, foi uma mensagem. E está acontecendo um problema agora, eu estou gostando de dizer não. E quando o cara insiste, eu sai demônio. Capeta dos infernos. Quer tirar meus R$20? Poxa, céu, é só R$20. Você não vai valorizar milhões enquanto você não aprender a valorizar R$20. Você não está pronto para milhões quando você não estiver pronto para administrar 10 centavos. Porque o dinheiro que vai chegar na nossa mão está a caminho, tem muita coisa para acontecer. Ele tem um destino. E só o Espírito Santo para te guiar. Vai ter coisa para você, você vai desfrutar, você vai se divertir, você pode ter uma ilha, não tem problema. Mas você precisa ser guiado quando você tiver só R$20. Eu descobri que se não fosse os R$20, ia chegar milhões na minha conta e eu ia desperdiçar da mesma forma que eu desperdicei. Mas agora eu vou guardar esses 20 conto aqui por 10 anos agora, papai. Eu comprei uma carteira só por causa dos R$20, pô. Comprei semana passada e chegou os R$20 hoje. Eu tinha esquecido, o cara botou o envelope no meu bolso, na igreja de manhã que eu preguei. Porque geralmente a oferta é no Pix agora, né? E eu botei, quando eu estou lá com o Saulo no consultório, que eu boto, moxa, que papel é esse aqui? Quando eu olho, eu falei, não é possível, já sei quanto é que tem aqui dentro. Bota no YouTube aí, tá? Cuide bem dos seus R$20, é o tema da mensagem de hoje. R$20 que eu estou falando não é só dinheiro não. Administre também os dons que Ele te der. Quando você só consegue orar por dor de cabeça, sempre guiado pelo Espírito, sempre orientado pelo Espírito.
Valorize tudo que Deus te dá. Trate como algo sério. Isso vai se multiplicar. Você sabia que tem 20 reais na Bíblia? Quando 5.000 pessoas, homens, na verdade quase 20.000 pessoas estavam com fome, os discípulos disseram o quê? Tem aqui um jovem que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso diante de tamanha fome? É o 20 reais. Não é nada. Diga 20 reais, acompanhado de ação de graças, pode ser multiplicado para 20 milhões. Certo? Diga multiplicação dos pães. Nós temos 3 personagens específicos. Primeiro, Filipe. Senhor, nem um ano de salário. Na verdade, o primeiro personagem é Jesus. Eu tenho compaixão. Dai de comer vocês. Senhor, nem um ano de salário vai dar para eu pagar isso aqui. Repita comigo, diga: Filipe está consciente do tamanho da necessidade. Vai multiplicar? Não. Aí chega um jovem com 5 pães e 2 peixes. O outro discípulo diz: Senhor, nós temos aqui um jovem. Jesus perguntou: o que é que vocês têm aí? Nós temos aqui um jovem que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso diante de tanta fome? Esse outro discípulo está consciente da incapacidade do que ele possui. Vai multiplicar? Não. O personagem principal pega o que eles acham insuficiente, olha para o tamanho da necessidade e diz: Pai, eu te dou graças. Alimentou todo mundo, ainda sobrou. Vou encerrar com isso, tá? Porque não teve aleluia nenhum, então vamos embora. Chega. Presta atenção. Em novembro eu volto. Presta atenção. A pergunta para vocês, Jesus, hoje é o seguinte: o que é que você tem aí na mão? O que é que você tem na mão? Eu descobri que o sistema religioso alimenta a mentalidade de pedinte. Quantas vezes a gente ouve pregações, o pregador dizendo: Deus pode usar alguém para te abençoar. Mas por que você não pode produzir isso? Um amém, tá vendo? Deixa eu te contar um testemunho. Na pandemia, eu quebrei financeiramente pela, 10ª vez. E acabei sendo despejado da casa onde eu morava. Situação humilhante. Esse casal aqui que me ajudou. E depois fui acabar morando na casa de meu irmão. Meu irmão é maravilhoso, mas um pai de família, com 3 filhos, naquela situação. Eu sempre esperando que Deus usasse alguém para me abençoar. Até que ficou até pesado para as pessoas me ajudarem. Só que em todo esse processo de esse livro Cristo Nosso que vendeu tudo, já estava na caixa de e-mail praticamente pronto. E num dia de revolta, que eu falei: eu não fico nessa casa mais um dia. Porque tinha outra situação lá que não vem ao caso, tá? Mas eu falei: Carol, preciso ir embora para aqui. Não tinha R$1. E o Espírito Santo: vá na sua caixa de e-mail. Quando eu olhei, eu lancei 2 livros: Amargura de Cristo e Vergonha de Cristo. Só que no meio eu lancei o Cristo Nosso. Só que a editora acabou pulando e gerando o Vergonha de Cristo. E ficou lá. Eu falei: meu Deus, eu estou com o livro pronto. Em uma semana eu editei o livro, deixei ele pronto. Surgiu uma pessoa que me ajudou. Não sei se vocês lembram desse tempo, que tinha um pendrive também. Lembra? Cadê os velhos aqui da igreja? Cadê os velhos? Aí, os velhos lembraram. Cara, fiz um combo, sei lá, gravei os áudios. E em 15 dias eu fiz um lançamento, uma pré-venda. Vendi já 50 unidades. Já faturei o calção do apartamento para alugar. Vendi as coisas que eu tinha também. Levantamos, fomos morar, saímos de lá 2 semanas depois para um apartamento. Mas eu também sabia que eu estava saindo da dependência do meu irmão. Alô? Moramos 1 ano nesse apartamento. 1 ano depois eu estava morando em Alphaville, São Paulo. A provisão nunca esteve longe.
Só que eu estava procurando ela no lugar errado. Eu estava esperando que alguém me desse alguma coisa. Mas por que você não pode produzir? A provisão de Deus pode vir com ideias. Alguém pode te ajudar. Mas também você pode trabalhar e pagar isso. É digno, alô? Mas o necessitado não, ele fica parado esperando que alguém faça alguma coisa por ele. Só que isso cansa, irmão. Isso cansa. Eu acabei passando muita humilhação por esperar que pessoas me dessem alguma coisa. E na hora que eu mais precisei, as pessoas que estavam ao meu lado há 10 anos não me ajudaram. Precisou vir gente de outra cidade. A vida de necessitado, de pedinte, cansa. Só que às vezes você só está em necessidade porque você não administrou bem os seus 20 reais. Quantos ganhadores de Mega Sena hoje estão pobres? O que eu aprendi no curso de inteligência financeira. O rico ganha dinheiro e pensa em investir e multiplicar. O pobre não, pensa em gastar logo tudo. Comprar o que ele nunca teve. Tem dinheiro, mas é pobre. O rico não, a cabeça ativa. Eu vou investir nisso, eu vou multiplicar, eu vou crescer. Ele até desfruta, ele compra coisas boas para ele. Mas ele tem uma cabeça de multiplicação absurda. Ele quer logo e ele sabe que tudo que ele fizer vai dar certo. Agora o pobre não. Deixa eu comprar o leite em pó que minha mãe nunca me deu. O danoninho que minha mãe nunca me deu. Deixa eu fazer uma festa lá em casa, chamar um bocado de mulher nua, botar lá, porque eu preciso provar que eu sou homem. Eu era feio, nunca peguei ninguém, agora eu posso, tenho dinheiro, eu posso pegar. Isso é pobre. Vamos lá, vamos no restaurante, eu vou pagar para todo mundo. 50 pessoas, bora. Porque você quer mostrar algo que você não tem, cara. E aí o dinheiro vai parecendo um ralo, pelo ralo. Acaba rapidinho. O que cai na sua mão precisa ser bem administrado. Alguém está aprendendo alguma coisa aqui? Eu me revoltei um dia que eu estava querendo num carro. Aí a menina lá em Salvador chegou para Lucas, o pastor. Deus falou comigo para dar um carro para ele, mas eu não vou dar não. E o filho do capeta. Porque até se Deus usar alguém para você, depende da escolha da pessoa. Deus não vai impor isso para ninguém não. Mas por que você não pode comprar um? Por que você não pode pagar um por um? Por que você não pode pedir a Deus uma ideia para como transformar isso em recurso? Quantas ideias vieram, né? No processo de dificuldade. Quantas coisas agora pode fazer? E quantas coisas virão ainda? Deus vai usar alguém agora para me dar um dinheiro. 20 reais. Quem já teve esse tempo aqui? A mão de inglês chega bem aqui, ó. Para ninguém ver. Diga para o seu vizinho, você é pedinte ou supridor? Bora, pergunta eles aí. Diga, Biquinho, você é pedinte ou supridor? Vê qual é a cara que ele vai fazer. Diga, seja bem-vindo a uma nova estação. Aleluia. Seja bem-vindo a uma nova estação. Seja bem-vindo a uma nova estação. Seja bem-vindo a uma nova estação. Grupo de louvor, é o sinal, entendeu? Grupo de louvor, sinal. Você está parecendo o Goku do Dragon Ball Z. Dá um Kamehameha aí, ungido, vai, bora. Vamos ficar em pé, gente, bora, vamos ficar em pé, vamos ficar em pé. Aleluia. Diga para o seu vizinho, cuide dos seus 20 reais. Você nunca vai esquecer essa pregação. 20 reais é o nome dela. Eu já preguei muita coisa aqui, mas essa foi a pregação mais marcante da minha vida. 20 reais, você vai ficar na sua cabeça. Toda vez que você vê a nota de 20 reais, você vai lembrar de mim, miserável.
Ó, o pastor do R$20. Não, meu nome não é esse não. Levanta suas mãos aí, irmãos. Fecha seus olhos. Eu tenho algumas palavras para liberar sobre vocês, tá bom? Posso liberar? Você está pronto mesmo? Está pronto mesmo? Um dia, o povo de Israel começa a reclamar o fato de não ter água para beber. Deus fala a Moisés: Moisés, bata na rocha, fira a rocha. Moisés feriu a rocha e a água saiu. Anos depois, eles rodam no deserto, caem no mesmo lugar. O povo de novo tem o quê? Sede. A direção de Deus agora é a mesma, sim ou não? A direção de Deus é: fale com a rocha. Mas Moisés acabou ferindo a rocha, por isso ele não entrou na terra prometida. O que você quer dizer com isso, Céu? É que diferentes estações podem trazer diferentes direções. Gleison falou sobre isso ontem com Elias. Chegou no ribeiro, o rio secou. Era o momento de sair e ir para uma outra estação. A provisão viria de outra forma. A Bíblia diz que quando o povo entrou na terra, o maná cessou. A gente precisa aprender a discernir como as coisas vão se manifestar nessa nova fase. Porque às vezes a gente está acostumado a ferir a rocha, mas Deus está dizendo: nessa nova estação você vai fazer só falando. Às vezes a gente está acostumado com uma empresa que a gente ganha um salário e está confortável. E deixa eu te falar, o maior inimigo da prosperidade não é a escassez, é a estabilidade. Então, mas Deus quer te dar um novo trabalho, ou Deus quer te dar uma ideia para que você prospere independente dessa empresa. Vamos lá, gente, por favor. Tem gente ficando milionária aí vendendo um curso de crochê na internet. Tem gente ficando milionária aí vendendo morango do amor. E tem um monte de gente aqui que tem habilidades que já era para estar milionário. Agora tem que saber quais são as ideias. Eu vendi o Cristo Nosso até hoje. As últimas unidades acabaram. Agora vem um novo passo. Já tem um investidor querendo lançar ele no digital. É uma nova fase. Não dá mais para ficar viajando para as igrejas e vender. Talvez Deus esteja puxando para outra coisa. Eu vivi de oferta das igrejas muito tempo da minha vida. Agora não, eu tenho minhas próprias mentorias, meus cursos, porque Deus me deu uma nova fase, uma nova estação. Então a gente tem que aprender a discernir como é que vai ser desse tempo. Em que área Deus quer me colocar? Em que território Deus quer me colocar? Qual é a direção que Ele tem para mim? Por isso, gente, eu comecei falando sobre ser guiado pelo Espírito e vou terminar. O segredo do seu sucesso é aprender a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Deus vai conectar você com pessoas certas. Mas não tira essa mentalidade de necessitado. Tira essa ideia, não só de dinheiro, mas de sempre esperar que alguém ponha a mão sobre você, libere ela sobre você. Você pode ouvir Deus no seu quarto, você pode se encher dele e sair de lá e operar milagres na sua rua, na sua casa, na sua família. Eu sinto no meu espírito isso, eu percebo no meu espírito isso, uma mudança radical de rota. A forma como você fluía não vai fluir mais, vai ser diferente a partir de hoje. Não é mais ferindo, é falando. Não é mais cair no maná do céu, agora vai plantar numa terra com uma frutificação sobrenatural. Deu para entender isso, gente? Qual é a direção que Deus tem para essa estação? Como eu vou prosperar e crescer nessa nova estação? Qual é a direção para ele? Em que lugar eu devo estar?
Como o Gleison falou, o rio já secou, ali já não presta mais. Talvez ele mande você para falar com a viúva. Não porque você precisa ser suprido, mas a viúva precisa ser abençoada pela palavra que vai sair da sua boca. Mas o segredo de Paulo, o segredo de Elias, o segredo dos homens de Deus, eles sempre ouviam o Espírito. Uma porta me abriu, mas eu não senti tranquilidade e não entrei. Por favor, nem sempre as direções de Deus vêm com uma aparência boa. Por favor, isso é muito importante. Nem sempre o que Deus está te dirigindo a fazer é aparentemente bonito ou fácil. Não seja guiado por aparência. Seja guiado pelo Espírito. Busque uma convicção. É uma mudança de estação. Eu orava todo culto por 30, 40, 50 pessoas, impondo a mão em cada doente, eles eram curados. Até que um dia Deus falou comigo, eu mudei a estação. Não vai ser mais impondo a mão, vai ser profetizando. Eu fui no costume, chamei, fiz um apelo. Quem quer vir aqui na frente? 20 pessoas, pensa na vergonha. Ninguém foi curado. Entendeu? Fazer uma performance. Passou? Mulher, não. Falei, a gente tem que acabar o culto, gente. Ninguém foi curado. Porque mudou a forma. Deu para entender? Eu quero deixar essa palavra para você. Existe uma nova estação. Você tem que discernir como Ele quer operar agora. A gente sempre ouviu isso. A unção de hoje não serve para hoje. Então, como Ele quer, aonde Ele quer, com quem Ele quer se manifestar na sua vida. Se eu fosse você, eu gastava tempo a ouvir o Espírito Santo. Eu tenho feito isso incansavelmente. Eu não quero errar. Não vou errar. Você pode me oferecer 10 milhões de reais para eu fazer uma coisa. Se Deus não me der direção, eu rejeito esse dinheiro. Eu não quero. Porque eu só vou fazer o que o Espírito Santo manda eu fazer. Deu para entender? Tem uma mudança de estação aí, viu? Coisas vocês vão ter que expandir, mas tem coisas que vocês vão ter que mudar. Porque vai vir de um fluxo que vocês não estavam esperando. Volta para o seu quarto e ora em línguas. Ele tem te convidado de novo. Toda vez que algo está para explodir, Ele te chama para o seu quarto. Volta. Você não me falou sobre isso, mas volta. Porque vão sair direções que vão mudar destinos absurdos. Não se apeguem a nada nem ninguém. Só ouça o Espírito Santo.